O desenvolvimento do novo conceito aerodinâmico da Audi representa um salto evolutivo que transcende a simples redução de arrasto, focando em uma gestão de fluxos de ar que converte a resistência da natureza em uma aliada direta da performance cronometrada. A análise detalhada da telemetria e dos dados colhidos em túnel de vento indica que essa nova filosofia de design é a principal responsável por uma vantagem competitiva de 0,5 de segundo por volta, um ganho massivo em um esporte onde as vitórias são decididas por milésimos. Esse incremento de velocidade não provém de um único componente isolado, mas de uma integração holística entre a carroceria e a mecânica do chassi. O segredo dessa eficiência reside na forma como o fluxo de ar é capturado na seção dianteira e processado ao longo de toda a extensão do veículo. A Audi redesenhou as entradas de ar frontais para que elas não apenas resfriem os sistemas internos, mas também criem uma zona de alta pressão controlada que direciona o ar para fora das caixas de roda, eliminando a turbulência que tradicionalmente freia os carros de alta performance. Ao limpar o fluxo de ar lateral, os engenheiros conseguiram garantir que o ar chegue à parte traseira do carro com muito mais energia e organização, permitindo que o difusor e a asa traseira trabalhem em condições ideais de sucção. Esse fenômeno gera uma estabilidade tamanha que o piloto consegue retomar a aceleração total muito antes do ápice da curva, ganhando velocidade preciosa em cada saída de tangência. A redução sistemática do coeficiente de arrasto foi alcançada através de superfícies que parecem líquidas, minimizando os pontos de descolamento de camada limite, o que significa que o carro corta o ar com uma resistência mínima, ganhando velocidade final de forma mais linear e constante. Nas retas longas, onde a aerodinâmica dita o limite físico da máquina, esses 0,5 de segundo tornam-se evidentes quando o carro continua a ganhar velocidade em faixas de rotação onde os concorrentes estabilizam por causa da parede de ar. Além disso, o conceito aerodinâmico da Audi introduziu uma gestão térmica inovadora que utiliza o próprio ar de descarte do motor para soprar zonas específicas de baixa pressão, preenchendo o vácuo atrás do veículo e reduzindo o efeito de arrasto de base. Essa técnica sofisticada permite que o carro mantenha uma velocidade média muito superior sem a necessidade de aumentar a potência bruta do motor, o que preserva a integridade mecânica e o consumo de energia. O assoalho do veículo foi totalmente esculpido para maximizar o efeito solo, criando uma zona de vácuo que puxa o carro contra o asfalto com uma força proporcional à velocidade, permitindo que a suspensão trabalhe de forma mais firme e precisa. Essa pressão aerodinâmica constante traduz-se em uma confiança absoluta para o piloto, que sente o carro plantado no chão mesmo em mudanças de direção bruscas a mais de 250 km por hora. O equilíbrio entre o eixo dianteiro e traseiro foi refinado para que o centro de pressão aerodinâmica não se desloque durante a frenagem, evitando que a frente mergulhe excessivamente e perca a eficiência das asas. Essa neutralidade de comportamento é o que permite que os 0,5 de vantagem sejam replicados volta após volta, sem a degradação excessiva dos pneus que geralmente acompanha altos níveis de pressão aerodinâmica. A Audi conseguiu o que muitos consideram o graal da engenharia automotiva, gerar downforce sem o custo correspondente em arrasto aerodinâmico. O design dos retrovisores e das pequenas aletas de fluxo sobre os sidepods trabalha em conjunto para criar vórtices que protegem as áreas críticas do carro contra o ar sujo vindo de outros veículos, garantindo que a performance não caia mesmo durante disputas diretas em pista. Cada centímetro da superfície foi testado em computação de dinâmica de fluidos para garantir que não existam zonas de ar morto ou turbulência parasita. O resultado é uma máquina que flui através da atmosfera com uma elegância técnica que desmente a agressividade de seus tempos de volta. Os 0,5 de segundo extras são o fruto direto de milhares de horas de simulação e de uma coragem em romper com conceitos tradicionais de design para adotar soluções que desafiam a lógica convencional de resistência do ar. A integração entre a aerodinâmica ativa e passiva permite que o carro se transforme conforme a necessidade da pista, fechando dutos em retas para maximizar a velocidade máxima e otimizando o fluxo para as asas em trechos sinuosos para garantir aderência total. Essa versatilidade aerodinâmica é o que coloca a Audi em uma posição de destaque, sendo cotada como a nova referência de eficiência no paddock mundial. A forma como o ar é expelido pela parte traseira também foi otimizada para minimizar a esteira de turbulência, o que, ironicamente, torna o carro mais difícil de ser seguido por adversários, protegendo a posição de liderança conquistada pela superioridade técnica.
No final das contas, os 0,5 de segundo representam a materialização do progresso tecnológico, onde o invisível ar torna-se a ferramenta mais poderosa para ditar quem cruzará a linha de chegada em primeiro lugar. O domínio sobre esses fluxos permite que a Audi opere em uma janela de performance onde o erro aerodinâmico é zero, transformando cada lufada de vento em impulso adicional. A consistência dessa vantagem em diferentes tipos de circuitos prova que o conceito é robusto e adaptável, não dependendo apenas de condições específicas para brilhar. A engenharia alemã reafirma sua soberania ao entregar um projeto onde a estética da velocidade está intrinsecamente ligada à função de vencer o relógio, consolidando o carro como uma obra-prima de eficiência dinâmica que redefine os limites do que é possível alcançar através do refinamento aerodinâmico extremo.